Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Universo do Porto de sexta-feira. Vamos fazer-lhe companhia até bem perto das 11 da noite. Sexta-feira é dia de darmos voz a adeptos do Futebol Clube do Porto. Já vamos conhecer quem são os 4 rostos que hoje vão comentar os temas que marcam a atualidade. Para já digo-lhe que 3 desses temas que vão passar pela mesa é naturalmente o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses SAD, vitória dos Dragões por 3-0. Vamos fazer a análise ao jogo e à vitória dos Dragões. Vamos também começar hoje a antever a deslocação a Guimarães, ao estádio Dom Afonso Henriques, marcado já para o próximo domingo às 8 da noite. Mas vamos também analisar as condutas da BTV. Os nossos comentadores têm algo a dizer sobre aquilo que se passa na televisão do clube encarnado. Quanto a si, pode participar no programa, como sempre, através do nosso e-mail, universoporto@portocanal.pt. Estou à espera das suas perguntas, estou à espera também que interaja com os 4 rostos que fazem parte do painel esta noite e vamos então conhecê-los, começando pela minha esquerda, João Crespo e Hélder Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Depois, à minha direita, o Pedro e também o Paulo Bizarro. Boa noite. Boa noite. Obrigada também pela presença neste Universo Porto de sexta-feira. Vamos começar então por analisar a vitória por 3-0 do Futebol Clube do Porto frente ao Belenenses SAD. Tem a palavra o Pedro Cardona. Pedro, mais uma vez, boa noite e obrigada. Em relação a esta vitória do Futebol Clube do Porto por 3-0, são números que espelham o que se passou nas 4 linhas? Eu acho que peca por defeito, sinceramente. Mas antes de começar, eu só queria dar as boas noites à Ana Filipa, ao painel, que aqui está comigo. É o maior prazer que estou aqui convosco e lá para casa, quem nos está a ouvir. Mas eu gostaria de fazer aqui um ponto prévio, antes de responder à sua pergunta, claro, diretamente força. à sua pergunta, que é o seguinte. Eu no sábado passado estive em Braga a ver a final da Final Four da Taça da Liga, frente ao Sporting, e confesso que saí de lá possesso, revoltado, não pela derrota em si, claro que eu não gosto de perder, eu também sou como a Sérgio Conceição, tenho um mau perder, fui habituado assim, habituei-me sempre a ganhar muitas vezes, portanto tenho um mau perder. Mas onde eu quero chegar é isto, é que em toda a segunda parte vi uma equipa do calibre do Sporting a fazer um antijogo, como há muito, eu não me lembro de ver uma equipa do calibre do Sporting fazer um antijogo como foi o que se passou naquela segunda parte do frente ao Futebol Clube do Porto. Não me lembro. A exceção foi ao Benfica, que quando vem aqui joga assim, mas já estamos habituados. Agora com o Sporting, eu não me lembro. E, portanto, aquilo foram reposições de bola, o guarda-redes a perder muito tempo, quebras de ritmo, simulação de faltas, jogadores no chão. Quer dizer, aquilo foi tudo menos promover a Taça da Liga. A Taça da Liga dizem que todo está melhor, eu até concordo que seja melhor a organização, acho que merece outro tipo de jogo. Pronto. Feito isto, depois, no fim do jogo, vi a habitual roda feita por Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição viu da bancada a dar umas palavras, não deu para perceber, não tive qualquer percepção, mas teve o cuidado de chegar a casa e ver o jogo e deu para perceber o que é que o Sérgio Conceição estaria a passar para os jogadores. O certo é que não fiquei nada surpreendido quando vi o Sérgio Conceição a fazer a antevisão frente ao Belenenses, em que ele passou uma mensagem de força para a equipa, para o plantel, para todo o plantel, e terá feito o mesmo no balneário, digo eu. O certo é que as palavras de Sérgio Conceição caíram como uma luva na equipa. A equipa, passando agora para o jogo com o Belenenses, a equipa teve uma entrada fortíssima perante uma equipa que promoveu a modalidade. O Belenenses veio aqui ao Dragão para jogar futebol, como deve ser, não fez como a Sporting, praticou um bom futebol. Tem sido a panagem. Sai muito bem a jogar, desde o pontapé de baliza. O Porto é que fez uma pressão terrível, muito agressiva sobre o portador de bola, roubou bolas muitas vezes à entrada da área e um deles deu o golo, logo aos 5 minutos pelo Corona. Portanto, eu acho que frente ao Belenenses o resultado até perca por defeito, porque acho que é escasso, exatamente. Porque acho que o Porto teve muitas oportunidades para construir um resultado mais dilatado. É certo que o Belenenses também podia ter marcado numa ou noutra situação, mas também temos que ver que o Belenenses, até jogar com o futebol com o Porto, já tinha perdido em Alvalade para o campeonato.
Era a única derrota que tinha. Não merecia ter perdido esse jogo em Alvalade. Exatamente. Exatamente. Temos derrota fantástica em Alvalade. Temos aquele tal penalti, temos lá outras situações em que ficaram situações um bocadinho dúbias. Depois, era importante o Futebol Clube do Porto ter uma entrada forte como teve, dada o dilúvio que se abateu sobre o Dragão, um dia chuvoso, em Correlvado, à medida que estava em bom estado, e esteve durante o jogo, mas torna-se mais pesado à medida que o jogo vai decorrendo, não é? É inevitável. Antes de mais, boa noite a todos, lá em casa, aos telespectadores, aqui também aos colegas de painel, a Ana, portanto, concordando aqui com o Pedro, eu acho que realmente, depois daquela Final Four, em que realmente a única equipa que ganhou o jogo foi o Porto, mas não ganhou a taça. Aliás, é muito estranho, é uma taça, neste caso, muito, muito peculiar, tem assim umas nuances muito engraçadas. Talvez, já agora, depois fazendo também a ponte para o jogo com o Belenenses, talvez eu acho que pelo menos a final, eu sei que há o desgaste, mas eu penso que pelo menos a final mereceria eventualmente o prolongamento. Até para evitar esse género de situações. Não há prolongamentos a diretos de grandes penalidades. Exato, mas eu acho que devia de ser reformulada, portanto, nesse sentido. Desculpe, não tinha percebido. Sim, acha que devia haver um prolongamento? Eu penso que sim, eu penso que pelo menos a final, pronto, para já não falar na questão da meia-final, porque eu acho que se evitava esse género de situações, porque realmente foi visível que o Sporting, há uma altura que realmente aposta nas grandes penalidades, foi assim que também tinha vencido a edição anterior, valendo o que vale. 4 jogos seguidos. Exatamente. Final Four nos penaltis e ganha 2 taças. Exatamente, e depois temos este incrível número, que eu penso que isto deve ser único no mundo. Podemos até depois pesquisar e depois até num próximo programa posso dizer, mas eu penso que não haverá em nenhum local no mundo uma equipa que em 10 jogos desta competição, que é o Sporting, só ganhou 3 e consegue ganhar 2 taças da Liga. Portanto, alguma coisa não está bem. E, de facto, ao contrário do que se quis pintar, até nos dias subsequentes, portanto, aquela taça, a forma como tudo é gizado, a forma como se entrega o troféu, todas essas circunstâncias que foram muito já percebi que referentes. É um assunto que ficou atravessado. Ficou. Já passou quase uma semana, mas ficou sem muito, dúvida. Mas muito ficou presente. Porque realmente nós não gostamos de perder e daí, corroborando com o Sérgio Conceição, de facto nós aqui não estamos habituados a isso. Nem que seja realmente aquilo que nós costumamos dizer comumente, um jogo a feijões, não é? E de facto quem pagou a fatura foi o Belenenses. O Porto entra muito bem no jogo. Tendo em conta realmente o estado de terreno, choveu o dia todo, aliás a minha constipação também revela um bocadinho essa situação, choveu o dia todo e tinha que ser, era importante resolver o jogo cedo. Eu recordo-me de um dilúvio num jogo Porto Boa Vista, não sei se recorda, que se calhar nem se devia ter realizado. Toda a gente se recorda. E toda a gente se recorda para mal dos nossos pecados, mas era importante, era imperativo resolver cedo. E como disse o Pedro muito bem, eu acho que os jogadores interiorizaram claramente. Foi ali feita essa ponte, porque essa mensagem, e o Porto entrou com uma dinâmica fantástica. O Brahimi, curiosamente, parece que marca um penalti, às vezes há ironias do destino, é quase um penalti corrido, não é? Eu li num jornal qualquer que dizia que era um penalti em movimento. Exato. Não, mas foi, literalmente, não é? E depois... Golo 50 com a camisola do Futebol Clube do Porto. Exatamente, é isso que eu ia dizer, foi o golo 50 e o Brahimi faz um jogo fabuloso. E depois também a forma como o Herrera trabalhou, o próprio Oliver, que também tinha tido aquela infelicidade, na minha opinião foi uma infelicidade, também jogou imenso. E o Teles impressionante, o segundo golo é fabuloso. O golo do Éder Militão, as alternativas, aliás temos falado nos programas, temos estado aqui e recordo o Paulo ter falado de toda a forma como se vai trabalhando a marcação dos livros e ali vimos mais uma alternativa à forma como a bola é trabalhada, cruzada com aquela intensidade e depois Éder Militão coloca ali, mas foi ver que o Porto estava em cima do Belenenses a acabar o jogo, naqueles 3 minutos de compensação nós estávamos em cima deles. O Soares também chegou ao 13º golo, que está a fazer, já bateu, neste caso... Melhor época. É a melhor época, não é, Paulo? Portanto, está a subir
e as coisas vão no bom caminho para aquilo que efetivamente é importante, que é a revalidação do título. João, no bom caminho, está tudo no bom caminho. Sim, boa noite a todos vocês. Pronto, vocês começaram por falar do enquadramento da Taça da Liga. Eu puxo atrás o Futebol Clube do Porto, já há muitos jogos que não perde 22, se não estou em erro. 22 ou 24? 24 jogos, portanto, 24 jogos. dizia, estamos no bom caminho, é óbvio, e estamos numa temporada que, se olharmos friamente para ela, o desempenho europeu, o desempenho a nível nacional, é todos os títulos notável. Estarmos numa posição invejável na frente do campeonato. Na Liga dos Campeões teremos um desafio contra a Roma, mas vimos de 5 vitórias e um empate. Chegamos à final da Taça da Liga. Estamos nas meias finais da Taça de Portugal. É difícil, nesta altura da época, estar num melhor momento do que nós estamos nesta circunstância. Nós todos falamos um bocadinho da Taça da Liga, não pela importância que ela tenha, no sentido mais emocional, embora todos sintamos que também gostaríamos de um dia poder ganhar e acabar com uma espécie de malapata, por mais importante ou menos importante que seja a taça. Há de surgir esse dia. Que há de surgir, naturalmente. O importante é relevar que tivemos que enfrentar o Benfica primeiro e o Sporting depois. O Benfica numa fase de retoma, aquilo que se ia falando e que se tem vindo a falar, que foi claramente derrotado, independentemente de toda a carga emocional que queiram pôr no pós-jogo. O Porto foi um melhor. choradinho impressionante. Sim, o Futebol Clube do Porto foi melhor, ganhou o jogo. Irrepreensivelmente. Ok, é verdade que houve oportunidades para o Benfica marcar outros golos, o Futebol Clube do Porto também. No deve e no haver, ganhamos o jogo e mostramos porque é que estamos por cima neste momento. Contra o Sporting foi um jogo que, na primeira parte, se houve ali alguma divisão, numa ou noutra oportunidade, a segunda parte foi claramente do Futebol Clube do Porto. O Sporting mais uma vez jogou contra nós numa atitude de algum temor, como já tinha acontecido em Alvalade. Reconhecendo a nossa superioridade. Sim, reconhecendo a superioridade. Estou muito curioso até para ver. Eu estive cá na véspera do Sporting Porto e disse que a curiosidade como é que Marcel Kaiser funcionaria num jogo grande. E o Sporting na altura teria que ganhar para reentrar ou para pelo menos ter uma tentativa de reentrada na luta. E a maneira como armou a equipa foi com alguma consistência em excesso para quem precisava de arriscar. Aqui foi um bocadinho semelhante, como o Pedro disse. A segunda parte teve alguns momentos que parecia se calhar outro tipo de jogo, um jogo mais aborrecido, o próprio árbitro se calhar condicionado por todos os discursos das vésperas a tentar marcar controlar as faltinhas o jogo, todas. Sim, tentando que o jogo corresse pouco, porque quanto mais bola cá, bola lá, mais agitação, mais possibilidade tem um árbitro de errar. Portanto, notou-se ali uma atitude claramente defensiva que veio de encontro à estratégia do Sporting. Pronto, acabamos por sentir que tínhamos o jogo praticamente ganho e o penalti e a seguir o desempate por penaltis que ditou a nossa derrota deixou um amargo, porque lá está, voltando aqui ao que disse agora, sentimos que tínhamos o jogo ganho. Agora, consequências práticas disso. Sinceramente, só o desprazer de ver um rival erguer uma taça que podia ser nossa. Agora, em termos da resposta da equipa, deu para ver perfeitamente, mesmo num contexto complicado, com o desgaste, a equipa entrou com a tal vontade de mostrar que não passou de mais um mau momento em desempates por penaltis. Se não estou em erro, já não ganhamos um desempate por penaltis desde uma eliminatória com o Belenenses desde 2010. 2010. É a sexta vez. Houve 29 penaltis nesse jogo. E depois 29 penaltis. 10-9. Exatamente. Ficou 10-9, muitos penaltis. E 29. Sim. E depois daí para a frente foram 6. Tivemos em 6 circunstâncias dessas e nunca mais conseguimos. 6 circunstâncias. São circunstâncias muito... do Sporting, Sim. com o Braga na final da taça, com o Chaves na taça de Portugal e com o Benfica numa taça da Liga. Exatamente. 2013-14 foi no Dragão. Ainda com o Luís Castro. Sim, foi no Dragão. Curiosamente, na nossa história temos um desempate por penaltis muito feliz contra o Once Caldas, umas histórias interessantes com o Benfica em Coimbra, uma desinteressante contra a Sampdoria, mas ultimamente parece que a Fava, não diria só a Fava,
também começa a ser um pequeno estigma, bloqueio. talvez. Mas pronto, isso faz parte. Vinha a ouvir na TSF o João Nuno Coelho, na TSF, a dizer que o Sporting, curiosamente, vive um período oposto. Perdeu os 6 primeiros desempates da história e agora vem 7 seguidos a ganhar. Portanto, às vezes também são fases. São ciclos. Agora, muito rapidamente e concluindo, o Porto jogou bem, principalmente na primeira parte, na segunda foi gerindo. O Belenenses também é uma equipa que tenta jogar futebol, com tudo o que isso às vezes também implica de algum risco, que até deu o tal primeiro golo. Mas foi, como disse uma vez aqui o Jorge num painel, foi mais um jogo, que é assim que tem que ser. Jogamos em casa, ganhamos 3 pontos e estamos bem. Paulo, não me vai dizer que já foi tudo dito? Não. Há sempre muito a dizer. Há sempre a dizer. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio e boa noite a todos que estão lá em casa a ver o programa. Eu também vou começar, porque acho que as coisas estão interligadas, por falar na Taça da Liga. Isso sinceramente, custou-me perder aquele jogo, pela forma como foi, porque era um jogo que nós tínhamos tudo para ganhar e estivemos muito perto, e era uma final, e as finais são para ganhar. Mas não por ser a Taça da Liga a mim pessoalmente não me diz nada. Eu gostava de ter ganho a primeira edição da Taça da Liga. Para manter o padrão. Para manter o padrão histórico. Fomos o primeiro clube a ganhar um campeonato nacional, o primeiro clube a ganhar depois, quando houve o campeonato da Liga experimental. Exatamente. A Taça de Portugal não fomos nós, foi a Académica. Portanto, íamos mantendo o padrão e aqui ganhávamos também a primeira Taça da Liga. Mas realmente jogamos contra uma equipa que fez tudo para levar as coisas para as grandes penalidades, conseguiu e venceu. A partir daí vem o Belenenses, não deixou de ser um empate com sabor a derrota, tendo nós não conseguindo o objetivo de ganhar a taça, e portanto havia sempre aquela questão de ver como é que a equipa iria reagir a essa situação. E acho que a resposta foi muito positiva e conseguimos o essencial. E o objetivo era conseguir os 3 pontos, e acredito que nenhum portista trocaria os 3 pontos para o campeonato com o Belenenses pela vitória na Taça da Liga. Assinava logo por baixo. Assinaria por baixo os 3 pontos contra o Belenenses em desfavor da Taça da Liga. E, portanto, isso foi o que nos deixou satisfeitos. Acho que o Porto fez um jogo muito bom contra o Belenenses. Na primeira parte poderíamos logo ter resolvido se tivéssemos feito o 3º golo. Aliás, eu estava perto do João Crespo e comentamos isso. Eu cheguei-lhe a dizer, foi pena não termos feito o 3º golo na primeira parte, porque o jogo estava acabado. Ali, no início da segunda parte, o Belenenses sobe e isso exigiu, mas depois também, lá está, o que é interessante em vários momentos do jogo, que conseguimos depois novamente, apesar de termos realmente o jogo já controlado, mas conseguimos nós novamente gerir. Sim, houve ali uma gestão. A melhor característica desta equipa não é a gestão do jogo, do tempo, da posse. Isso é um dado aqui. Às vezes, quando tentamos fazer isso, há ali algumas desconcentrações, ou seja, a equipa foi depois tentando ativar até o momento que depois marca o 3º golo, e depois no final do jogo ainda muito perto do 4º, mas pronto, acho que o essencial é mesmo o ponto que estavas a dizer. É uma equipa que, apesar deste desgaste todo, dá mostras que tem reservas para o que aí vem, que todos sabemos que o mês de fevereiro vai ser muito importante. Vai ser na mesma, 2-3 jogos por semana. E é um mês que pode decidir muita coisa em termos de campeonato. Não é decidir, ajudar a decidir, não é? E mesmo este fim de semana. Como é que vai ser, Guimarães? Até o próprio Sérgio Conceição. O próprio Sérgio Conceição disse, não sei se foi no rescaldo do jogo ou na antevisão do jogo, os próximos 3-4 jogos podem decidir muita coisa. E na excelente antevisão. 3-4 jogos nós podem decidir alguma coisa. Nós temos neste momento uma vantagem que é confortável e que, se for alargada, eu penso que dificilmente alguém retirará o bicampeonato ao Futebol Clube do Porto. Mas também pode acontecer, e já este fim de semana vai ser um fim de semana muito interessante nesse aspecto. Se acontecer o inverso, se por algum motivo a vantagem for reduzida, a pressão vai aumentar. Isto funciona sempre desta forma. Sim. Agora, eu considero que estes 2 jogos, primeiro o Sporting Benfica e logo a seguir o Guimarães Futebol Clube do Porto, vão ser jogos que não digo que serão decisivos, mas poderão marcar o tom para o resto da temporada, porque se o Futebol Clube do Porto alargar a vantagem, como já disse, penso que temos umas portas pelo menos entreabertas para encarar
o que falta com toda a tranquilidade. Se por invés o Benfica ganhar em Alvalade e nós não ganharmos em Guimarães, claro que vai dar uma nova vida ao Benfica. Sendo que o Benfica também vai entrar com a pressão de ter que fazer um resultado que nos pressione. Sem saber, exatamente. Que nos pressione, e o Sporting tem, mais uma vez, não sei o que é que o Marcel Kaiser pensa, mas tem que fazer pela vida, pelo menos para lutar pelo segundo lugar. Não sei se irá fazer a abordagem que fez, como fez connosco, quer em casa, quer na Taça da Liga. Eu penso que não. Quando a Benfica, não sei. Não faço ideia. E que abordagem será Luís Castro, Hélder, para o jogo? Luís Castro, igual a si mesmo. Vitória de Guimarães é claramente, será talvez, a par de, talvez até do jogo seguinte em Moreira de Cónegos, vamos jogar 2 vezes fora, mas será, na minha opinião, um dos jogos mais difíceis nesta segunda volta. Estamos lá está, na caminhada final. Estou com mais receio em Moreira de Cónegos. Pois é, sim, depende, mas eu penso que isso também, Pedro, dependerá concretamente do que acontecer em Guimarães. O jogo em Guimarães, exatamente. Agora, nós sabemos a forma como o Guimarães se bateu com as equipas. Candidatas ao título, foram vítimas de muita injustiça, quer no jogo da Taça de Portugal, quer no campeonato. O Guimarães teve muito futebol para vencer esse jogo, e realmente eu penso que, tal como também o João estava a dizer e muito bem, eu acho que é naquele jogo, portanto, independentemente, eu acredito mesmo, vamos digamos aqui, criar cenários, mas vamos falar até num empate em Alvalade. Reparem que nós, portanto, triunfando, abrimos para 7 pontos, e isso será, na minha opinião, o primeiro passo que depois, acredito que, passando, digamos, a metáfora, a machadada final será depois feita aqui um mês depois, a 3 de março. Eu diria que eu gostaria, e vendo isto numa perspectiva mais abrangente do mês todo de fevereiro, eu gostaria de pelo menos chegar ao jogo aqui em que recebemos o Benfica com os 5 pontos que temos agora. Sim, no mínimo. Porque é verdade que 5 pontos, como diz o João, é confortável, mas é perigoso. Porque se tens um empate, são 3 e 3 ficas a um jogo. E depois tudo aquilo que vai andar à volta disso. Eu diria que era muito importante nós chegarmos ao jogo com o Benfica com os 5 pontos, e aí conseguirmos ganhar, passarmos a 8, e aí sim podíamos encarar a Liga dos Campeões com outra perspectiva. Não penso tanto, é verdade, temos um jogo muito difícil em Guimarães, temos a seguir um jogo muito difícil em Moreira de Cónegos, mas não vendo a coisa jogo a jogo, mas vendo aqui num cenário de um mês, chegar ao fim de fevereiro com os 5 pontos e poder receber o Benfica com os 5 pontos, seria para nós Era uma almofada importante. Muito mesmo importante. Assim, os 5 pontos não são muito confortáveis, muito chegando ao Benfica, porque repara, nós estamos em desvantagem neste momento, não há confronto direto, porque o confronto direto é 2 mãos, não há? Mas neste momento estamos em desvantagem, ao intervalo, digamos assim, porque perdemos um 0-2. Se não ganhamos o jogo em casa, portanto o confronto direto está perdido. Sim, portanto, esses pontos não é assim... Por isso é mas que eu acredito que nós vamos chegar com um hiato maior. Chegar com 5 para ficarmos a 8, na perspectiva. Sim. É nessa perspectiva. Nós estamos aqui, pronto... Mas no futebol há 3 resultados possíveis, é a vitória, empate e derrota. Não? Agora, não há dúvida... Desculpa só uma coisa, nós estamos a falar, e até vou-me contradizer, porque fui eu que também comecei a fazer esta análise, essa associação. Pronto, agora, claro que o foco da equipa do Porto, independentemente do jogo antes, eu espero que estejam focados, lá está, não em saber o que se vai passar. Estás a fazer um exercício de pensamento de cabeça Sérgio Conceição. Onde é que eles já vão? É isso. E contra mim falo porque também estava, e é verdade, nós e devemos fazer isto, porque estas análises é inevitável, um adepto acaba sempre por pensar. Tudo isto que nós pensamos quando estamos parados no trânsito, sim, às vezes. Obviamente que a visita a Guimarães é um jogo que, em teoria, é daqueles que são dos mais complicados, por tudo o que envolve normalmente os jogos em Guimarães. Tenho visto algumas vezes o Vitória, não é, a jogar, nomeadamente jogos com o Benfica e outros, ainda outro dia com o Feirense. Eu penso que é uma equipa bem armada, com uma ideia que se percebe bem qual é, mas que às vezes falta um bocadinho da cutilância, talvez falta ali um avançado, não é? Chegada. Um avançado. Estou curioso para ver como é que um Porto que normalmente é agressivo, que ataca logo na fase de construção, fez isso com o Belenenses,
jogou claramente com as linhas adiantadas, percebendo que o Belenenses é uma equipa que gosta de construir a partir de trás. Eu estou à espera de ver um Porto semelhante, a tentar agredir, lá está, no bom sentido, o adversário logo naquela primeira fase, e nós somos uma equipa, quando consegue meter esse jogo mais direto, mais vertical, temos jogadores que conseguem explorar bem. Vai depender também do estado do terreno, vai do estado do tempo. Se continuar assim... Condicionantes, vai condicionar, mas também condiciona, como vimos o Belenenses, normalmente um terreno, falamos daquele sábado jogo com a Boa Vista, enfim, que nos ficou marcado, embora esse jogo nunca se devia ter realizado. Jogos à chuva nas Antas e no Dragão. Sim, mas diga, esta chuva é um pouco diferente do habitual. Sim, mas é normal, nós temos, enfim, um histórico grande de jogos à chuva. Sim, para já não falar desse, umas positivas, outras negativas, mas a questão aqui, o Belenenses, como tentou jogar à bola, como se costuma dizer, não é? Também sofreu com o estado do terreno. Eu penso que se o terreno estiver difícil em Guimarães, o Vitória também vai sofrer com isso, porque tem uma ideia de jogo que passa por tentar fazer também esse tipo de futebol. Agora, não sei, às vezes tenho mais receio, isto até posso chegar daqui a 2 dias, estou a ver o jogo, enfim, bater na madeira, as coisas correm mal e contradiz aquilo que eu vou dizer agora, mas às vezes tenho mais receio de equipas que se fecham, que tentam tirar a profundidade ao Futebol Clube do Porto, do que propriamente uma equipa que tente jogar no fundo, como futebol. fez o Sporting, não é? Sim, como o Sporting, como fez o equipas. Sporting. Agora, com isto, eu não acredito que o Luís Castro vá de propósito para um jogo contra o Futebol Clube do Porto mudar toda uma matriz que tem sido trabalhada com algum sucesso, porque tem feito um bom campeonato, está na luta pelo 5º lugar, está ali naquela posição em luta que penso eu com o próprio Belenenses e com o Moreirense. E que eu acho que é a equipa mais forte das 3, acho que acabará por assegurar esse 5º lugar. Agora, pronto, depende também da maneira como o jogo sair, porque às vezes há aqueles imponderáveis que transformam toda a história. O importante aqui é, nós vamos entrar em campo às 8h30 da noite, independentemente do que acontecer às 5h30 da tarde, sairemos líderes de Guimarães. E isso, neste momento, é um ponto muito positivo a nosso favor. E há aqui uma coisa importante que podemos adir, Paulo, não sei se querias, mas temos contas a ajustar, não é? É que o jogo em casa com o Dragão, no Dragão... Era isso que eu ia lembrar. Na realidade foi com o Guimarães que nós perdemos em casa e foi um jogo surpreendente. Um jogo surpreendente. Às 8 da noite. Fiquei confuso. Eu tinha quase a certeza que era às 8 e ele disse 8h30 e fiquei baralhado. Não, 8 da noite. É às 8, às 20. Faz diferença maior? Não faz. Não, acho que não. Mas vamos demorar. Continua a ser líder, não é mesmo? É mais e vamos demorar mais meia hora a saber que ganhamos o jogo, porque afinal é às 8, não é? Sabemos mais cedo, meia hora. Mas eu acho que o histórico diz-nos, e principalmente nos últimos 10 anos, nós temos, apesar do Guimarães, historicamente, e os jogos em Guimarães serem jogos complicados para o Porto, a verdade é que nos últimos jogos nós temos sido felizes em Guimarães. E aliás, o ano passado... O jogo da consagração. O ano passado foi o jogo da consagração. Nos últimos 10 anos, se eu não estou em erro, perdemos lá uma vez com o Sérgio Conceição, que era o treinador do Guimarães. Naquele célebre jogo em que se dizia que ele vinha para o Futebol Clube do Porto e ia de alguma forma facilitar e colocar em causa o profissionalismo de Sérgio Conceição, que poderia não jogar da forma como habitualmente joga, reagiu da forma que reagiu, apaixonada por ter e, portanto, um acordo com o Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu vou acreditar um bocadinho que o Vitória de Guimarães dos últimos 10 jogos que nos conseguiu ganhar tinha lá o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição desta vez está do lado de cá e com menor ou maior dificuldade nós vamos trazer os 3 pontos de Guimarães. Eu estou plenamente convencido disso. Isso serão importantíssimos. Todos Antes de passarmos para o fecho do mercado, queria também só queria dizer aqui uma coisa, porque assim, o Paulo disse muito bem, porque nos últimos 10 anos eu acrescentaria mais. Portanto, desde que este estádio do Vitória de Guimarães, pode ir a 2004, está como está. A nova versão. Fizemos lá 16 jogos, só perdemos um. E o único foi em 2016, quando o Sérgio Conceição era treinador do Vitória de Guimarães. E normalmente ganhamos lá por mais do que um golo de diferença.
Portanto, temos perdido para a taça também. Sim, eu estou a falar só de jogos de campeonato. Eu percebi, só jogos do campeonato. Então, esquecendo taça, perdemos lá, então perdemos. Mas ganhamos, mas sempre com alguma dificuldade. E ganhamos alguns jogos com alguma reforma, porque, por exemplo, ganhamos lá 5-0 em 2008. Ganhamos 4-1 no tempo de Jesuado, com o Falcão a fazer um grande jogo. Oferecemos o segundo lugar ao Benfica. Ganhamos exatamente 5-0, porque o Guimarães estava em segundo lugar. Com aspas, é só feito. Não, oferecemos. Depois tentaram-nos tirar, inclusivamente, o primeiro, ambos. Por causa dessa conversa. Mas foi tudo pago com juros. Temos lá um conjunto de bons resultados e por isso é que eu digo, não estou muito preocupado. É evidente que não há favas cantadas, não são favas cantadas, mas preocupa-me mais o jogo em Moreira de Cónegos, onde temos tradicionalmente mais dificuldades. E parecendo que não, pesa um bocadinho. Vamos agora então avançar para o balanço do mercado de inverno, que encerrou ontem à meia-noite. A equipa do Futebol Clube do Porto adquiriu alguns ativos, Manafá, Fernando Andrade, Pepe e Lume, que foi apresentado ontem, já falou também exclusivo ao Porto Canal. Paulo, muito se falou antes do mercado fechar, muita gente preocupada com as mãos na cabeça, vai sair muita gente, não vai entrar muita gente e afinal não saiu. Saiu o Sérgio Oliveira, que foi emprestado ao PAOK, e há 4 ativos. Como era esperado e como sempre acontece, há sempre muito ruído em torno do Futebol Clube do Porto, na tentativa de destabilizar, e mais uma vez assim aconteceu. Mas eu acho que para nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, acho que nunca houve dúvidas que não iria sair ninguém essencial deste plantel neste mercado de inverno. Acho que isso era claro para todos nós. E foi isso que se veio a confirmar. Depois, aquilo que aconteceu em termos de aquisições, confesso que me surpreendeu um bocado pela positiva. Pela positiva, porque quando estive aqui da última vez nós tínhamos acabado de contratar o Fernando Andrade. Ele tem dado boa resposta, tem entrado aos bocados, tem jogado em todos os jogos, fez 2 golos, um ao Benfica, outro ao Sporting. E marcou em Chaves. Apesar sim, que eu não sei se na história não terá sido o jogador que mais rapidamente fez 2 golos aos nossos rivais. O Soares fez 2 ao Sporting. Sim, 2 ao Sporting, mas eu estou a dizer, aos dois rivais, não sei se terá sido. Até por coincidência dos. E acho que é um jogador que a nova arma secreta? Poderá ser. Está-se a integrar bem, é uma boa alternativa. O Juari do século XXI. É uma boa alternativa. Foi precisamente a puxar pelo... Veio uma cabeça a jogar. O Pepe, eu estava a dizer, e estava plenamente convencido que viria, e acho que é uma mais-valia fundamental nesta nossa equipa, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento do Futebol Clube Porto, com tudo que trouxe, com as alternativas que veio trazer em termos de defesa. O Manafá, pelo bocadinho que eu vi, e foi mais um jogador que o Sérgio Conceição neste ano e meio estreou, que já vai em 19 estreias na equipa principal do Futebol Clube do Porto. O Manafá, gostei daqueles 10 minutos que vi, gostei bastante daquele bocado. Muita dinâmica. E é um jogador polivalente, portanto, tanto pode jogar a defesa direito como defesa esquerda, extremo direito, defesa extremo esquerdo, portanto, pode nos dar aqui diversas soluções no plantel. E nós estávamos a precisar disso. O Lume é um jogador que eu também acho que é importante, até porque em alguns jogos com a ausência do Danilo, eu acho que se notou ali na nossa... No miolo, não é? No miolo, uma falta muitas ali. vezes o Herrera vai fazer a pressão alta para um lado, o Oliver faz por outro lado, e às vezes eles compensarem bem, mas nem sempre. E acho que também é uma alternativa credível. E essencialmente o que me agradou nisto tudo foi ver 4 jogadores que vieram e que são jogadores identificados com o futebol português, com o campeonato português, que sabem bem onde estão inseridos. E isso num mercado de inverno é fundamental para adaptar rapidamente os atletas, porque nós precisamos deles já. E são efetivas mais-valias? Se me permitem, lá está até por um ponto. Este mercado de inverno, nós temos um bocadinho aquela ideia que acontece a meio da época, não é verdade? Faltam 4 meses para terminar. 15 jogos. Fevereiro, março, abril, maio, 4 meses, portanto, é um mercado muito específico e quem chega, das duas uma, ou é uma aposta
pensar já numa próxima época aproveitando uma oportunidade de negócio, ou nos nossos mercados tem sido uma oportunidade de recuperar alguns jogadores que já tinham passado por cá e que vêm, peço desculpa, a acrescentar aqui alguma coisa, como o Pepe, como o Quaresma, como o Luxo. E até perspectivando as Champions, não é? Sim, mas também tem tido um bocadinho essa possibilidade de, lá está, de trazer alguém que já esteja identificado e depois, como o Paulo estava a dizer, são jogadores que já estão perfeitamente identificados com o campeonato português, o que permite, se calhar, uma adaptação mais fácil do que, por exemplo, pensando no ano passado, um Aris que chegou de uma realidade diferente, que se calhar, ou não, como se costuma dizer, pegar destaca, criou aquela se calhar, exatamente, logo uma certa insegurança que foi influenciar uma época seguinte, se calhar. Não estou a falar daquele jogador em particular, mas um jogador com aquelas características que chega em julho tem mais tempo para fazer o seu percurso. Para treinar, criar movimentações. Uma nota, desculpa, muito rápida. Muito bem. Achei interessante também que pouco se falou dos reforços e eles assinaram pelo Futebol Clube do Porto quase de forma incógnita, ou seja, não houve grande burburinho, grande confusão, grande diz-que-diz, caixas jornalísticas. Pronto, e fizemos o nosso trabalho para reforçar uma equipa que, se nós tivermos a sorte e o engenho de avançar mais uma eliminatória na Liga dos Campeões, penso que são peças importantes para dar alguma segurança para o que vem aí. Eu vejo perceber uma coisa, não é? Provavelmente nem todos os 4 poderão vir a ser inscritos na Liga dos Campeões. Eu não sei se já saiu a lista. Isso também demonstra claramente a nossa aposta. Rasteira para mim, não é? Rasteira. Já saiu a lista, já foi publicada. Rasteira. Não vi. Mas estão os 4 ou não? Estávamos quase a começar o programa quando foi publicado. Mas provavelmente não estão os 4. E isso demonstra o quê? Demonstra que há uma aposta firme no campeonato e daí fazer-se, porque são 4 aquisições que se fazem, não só a pensar numa Liga dos Campeões, mas a pensar muito na aposta no campeonato e a pensar, por que não, começamos a ter mais soluções para poder enfrentar as duas competições. Que era uma situação onde nós estávamos um bocado limitados, principalmente a nível de meio campo, desde o momento que o Sérgio Oliveira deixou de contar, o Bazur também saiu e, portanto, aí ficamos muito limitados. E o Lume veio também colmatar um bocadinho essa falha. Veio colmatar isso. Na quarta-feira falamos, na véspera do fecho, no jogo com o Bolonenses, que faltava vir alguém. Que te disse que achava que o trinco, não é? Estávamos a falar. Depois, quando cheguei ao carro e eu vi a maneira como o Sérgio Conceição se referiu, essa questão percebeu-se claramente que. Até porque posso só dizer que o Paulo pegou-me uma rasteira. Obrigou-me a andar aqui à procura. Eu encontro tudo. Então, saem da lista o Bazur, o Aboubakar, o Sérgio Oliveira e o Chidosi e entram o Fernando Andrade, Pepe e Tiquinho Soares. Ótimo. É o previsível. O que significa que 50% das aquisições do mercado de inverno entram, os outros 50% não entram. E isso não significa que não sejam uma aposta. São uma aposta. Paulo, ficam mais focados no campeonato nacional. E nós tivemos esse exemplo, por exemplo, da última vez que ganhamos a Champions, onde fomos buscar o Carlos Alberto para a Liga dos Campeões, o Sérgio Conceição e o Maciel, que só podiam jogar no campeonato. Se me permites, Paulo, eu adoro esses pronúncios. Quando começamos a ter esses sentimentos são importantes. Foi o Sérgio Conceição e o Maciel que só podiam jogar o campeonato nacional. Exatamente, e o Maciel depois até acabou por ser muito importante no campeonato. Foi a melhor fase dele. Foi a melhor fase dele no Futebol Clube do Porto. Foi até essa rotatividade que vai permitir ao plantel naquela fase difícil de março, porque isso não pode ser desmotivante para esses jogadores. Bem pelo contrário, e vão ter mais possibilidades de poder jogar na competição interna, que é a competição onde nós precisamos de mais soluções, porque é a nossa prioridade das prioridades, que é o campeonato. E eu vejo esta questão por dois lados. Ou seja, primeiro vejo que com estas contratações o plantel vai ficar mais equilibrado que o que estava. Sem dúvida. E quando eu vim aqui, já não foi na última, acho que já foi há 2 sessões atrás, que eu estive cá, já tínhamos contratado o Fernando Andrade. Sim, exatamente. E eu reforcei aqui que seria necessário equilibrar a parte defensiva do plantel, a zona da defesa por ali. E falei inclusive nos laterais. E isso foi feito.
E neste momento eu penso que a equipa, em termos de... Não conheço bem o Lume, muito pouco, os outros mais ou menos. Eu penso que um remate de meia distância muito na bonito. Luz, muito bonito. Um gol lindíssimo. Gostava que ele repetisse agora no Dragão. Mas eu não tenho bem presente. E em relação ao Lume, perdão Pedro, só para eu penso que o Sérgio Conceição já o conhece do tempo em que estava a treinar o Braga. Exatamente. Que é ele que dá o aval para ele vir para a equipa B. Portanto, é uma escolha, e se o Sérgio escolheu, sabe o que está a fazer e sabe a importância que ele ainda poderá, eu penso que será preponderante até para a gestão da condição física do Danilo. Nós vimos que o Danilo não houve o risco de o colocar na final da Taça da Liga, portanto está a ser gerido, até porque lá está, e ali pegando um bocadinho nas palavras do Paulo, não sei porquê, mas eu tenho uma ideia de que nós vamos outra vez escrever, por causa daquele compromisso que falávamos há bocadinho, por causa daquela alma que o Porto tem plasmado. Eu acredito que ainda vamos fazer este ano coisas bonitas na Liga dos Campeões. Sim, mas atenção que não podemos também estar aqui a pôr a fasquia demasiado alta. Ou seja, sem dúvida, mas acredito que nós... na Liga dos Até porque Campeões... o tema a seguir também vai falar dessa fasquia. Houve alguém que pôs a fasquia alta. Pois é. E não foi nenhum de nós ainda. Quem foi? José Mourinho? José Mourinho. Falei dos quartos de final, das meias finais. Sim, fica bem dizer isso, mas eu acho que nós, enquanto adeptos do futebol competitivo, temos de ter os pés assentos no chão. E a realidade é esta. Na Liga dos Campeões, o nosso objetivo está alcançado, que é atingir os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ponto. A partir daí é um sorteio. E esse sorteio calha-nos uma equipa que, efetivamente, não é uma equipa tubarão, é uma equipa com a qual nós podemos lutar. Que está a passar por dificuldade. Nós temos não as hipóteses contra a Roma. É uma equipa, é isso que eu estou a dizer, com a qual nós podemos lutar e temos hipóteses. Não é garantido nem líquido que possamos passar. Se fosse um Liverpool, o nosso discurso em relação à Liga dos Campeões seria naturalmente com mais reservas. A Roma tem bons jogadores. Na Liga dos Campeões, de certeza que não vai levar 7-1 como levou agora com a Fiorentina. Tem jogadores que querem brilhar no palco europeu. E de certeza que vai ser um jogo complicado, pode cair para qualquer uma das partes. Agora, se me permitem só uma pequena nota, o nosso mercado tem uma característica interessante. Nós somos a equipa que vai na frente, que está melhor, que está a 24 jogos sem perder, e houve uma vontade de fazer um trabalho de casa, de proporcionar os equilíbrios que o Pedro falava. Estranhei, sinceramente, ver uma espécie de debandada no caso do Benfica, também nada de especial do lado do Sporting, e passar um bocadinho incólume. Não se comentou muito. O Benfica deixou sair os 2 grandes avançados que contratou, penso eu, para esta temporada. Não foi reforçar as posições que os adeptos têm e os diversos comentadores têm comentado ao longo dos meses. Pronto, é velha história, se calhar consideram sempre que é o nosso lado de vitimização, mas para mim não é. São factos concretos. O que se diria, deste caso, o Futebol Clube do Porto, a sua estrutura, se perante a situação do Benfica, que está claramente a precisar de recuperar, não injetar sangue novo num plantel que tem naturalmente lacunas. Isto significa que vamos ser campeões só porque nos mexemos mais no mercado ou que todos estes jogadores vão fazer carreiras brilhantes no Futebol Clube do Porto? Claro que não, mas pelo menos vemos aqui uma lógica e vemos aqui um comportamento proativo no sentido de tentar e perspectivar fazer futuro, qualquer coisa que venha acrescentar, não é? Claro. Mas desculpa, era só para acabar, porque eu falei em 2 situações e isto por 2 lados. Primeiro, por causa do equilíbrio do plantel, e segundo, também vejo estas contratações como futuro. O futuro já é a próxima época. E isso quer dizer, são escolhas muito pessoais do Sérgio Conceição. Exato. Não tenho dúvidas nenhumas que para o ano vamos ter aqui o Sérgio Conceição a orientar a equipe. Independentemente de aparecer aí Tubarões, aquele levado Sérgio Conceição, até se falava na Lazio, porque teve sempre aquela simpatia para a Lazio. Mas o futebol é muito instável. É instável. Mas nem como portistas devemos exigir ao Sérgio uma lealdade eterna, como se isso dependesse de continuar ou não. Futebol, mas temos que ver com alguma lógica também, não é? Eu, por mim, que fique os anos todos que quiser e com todo o prazer. Porque é assim, a paixão que se gera. Tirando algumas exceções, o caso de Josualdo Ferreira, o caso do Fernando Santos, normalmente 2 anos. 2 anos
muda de treinador, 10 anos, pronto. E ultimamente, os últimos anos, já não tem sido assim. Por um lado, infelizmente. Eu penso que o Sérgio Conceição ainda tem muito trabalho aqui para tem muito trabalho, por mim pode cá ficar muitos anos, mas é como diz o João, não podemos exigir isso. Aquilo que eu exijo ao Sérgio Conceição, exijo, entre aspas, enquanto estiver cá, é que me dê alegrias. Que é o que ele tem feito. Se ele puder continuar, ótimo. Tanto melhor. Tanto melhor. Se não puder continuar, haveremos de encontrar solução. E não serei daqueles que criarei algum tipo de anticorpos se o Sérgio Conceição sair. Já estamos um bocadinho vacinados, entroncando agora no tema e podemos também ir aí para o tema. O que tem acontecido nos últimos programas e que eu tenho sentido é que as pessoas desenvolvem muito para o final. Portanto, já há muita perspectiva do futuro, há muita ansiedade, não sei, ou muita preocupação passa por isso também, para começar a analisar já a Roma, o que pode vir a seguir à Roma, o que pode acontecer em maio, em abril, e depois o Sérgio pode não sair. Noto muito essa ansiedade por parte dos adeptos. Porque nós estamos satisfeitos com o trabalho positivo. Sim. Nós já vemos futebol há muitos anos, sentimos às vezes mas como acho que é uma discussão saudável. É uma preocupação saudável, perspectivar saudável. Porque achamos que vamos ter tardes e noites felizes até ao fim do ano, porque sentimos que a equipa construiu bem este percurso até aqui e agora na altura decisiva dá-nos essas perspectivas. Aliás, esta resposta foi sintomática agora, com o Belenenses. Sim, obviamente nós todos já vimos o Futebol Clube do Porto ganhar competições europeias. Tem um gosto especial por tudo o que representa. Claro que todos nós sonhamos em dar mais um passo. E depois 8 é sempre mais bonito do que 7. Claro, agora temos que ser realistas e perceber que não é um ano em que possamos dizer que as portas estão entreabertas. Não, há grandes equipas com investimentos brutais. Agora, por que não? Por que não? Por que não pensar que com 5 pontos de avanço em janeiro nós vamos ser campeões em maio? Porque não pensar que na Liga dos Campeões podemos chegar no mínimo aos quartos de final? A equipa tem dado mostras disso. Se calhar por isso é que nós estamos com este exercício de futurologia constante. Mas sempre satisfeitos, saudável, um sorriso, leveza. Eu comentei já, pronto, agora aqui um pequeno à parte. Nós, pronto, este programa começou esta época e já comentamos alguns de nós. Por um lado, estamos a ter a missão mais facilitada que podemos ter, não é? Porque se a equipa estivesse a jogar mal, se nós tivéssemos que nos debruçar sobre problemas, inclusivamente aquela tentativa, vamos tentar puxar isto para cima e ver que isto não se pode construir a partir daqui. Não, nós estamos quase sempre aqui todas as semanas a comentar sobre factos positivos, sobre jogos que correram bem, sobre vitórias, sobre o primeiro lugar. Às vezes, se calhar até as pessoas às vezes gostam mais de sangue ou de estarmos aqui a discutir coisas que correm menos bem, pelo menos noutros canais parece que quando há mais agitação é quando as pessoas colam mais a ver isto ou aquilo. Nós, felizmente, que estamos aqui sempre a falar numa aura positiva, que assim continua até ao fim, mas se não continuar também estaremos cá na mesma. Caracteriza, eu acho que é isso que nos distingue como portistas, não é? Nós também, quando as coisas correm mal, também estamos chateados. Mas falamos mas felizmente estamos bem e temos nos últimos 40 anos mais vezes estado bem do que mal. Mais vezes. Exatamente, às vezes não é valorizado. Estás a falar de épocas que não te lembras, que não eras nascido há 40 anos. Mas vejo futebol. Estás a dizer que já nasceste bem. Sim, já nasceste bem. Nasci numa boa fase. Numa fase boa. Infelizmente, outras pessoas mais velhas, tiveram que passar travessias que 19 anos. Até nos fez uma dor no coração incrível, 4 anos sem ganhar, ou 3 anos há uns tempos sem ganhar. Agora, imagina 19. Felizmente estamos numa fase boa e acho que temos que estar confiantes. E fundamentalmente, eu acho que isso é que é importante, e é isso que eu há pouco estava a dizer, que nos demarca, é o facto de não alinharmos em ilusões. Veja-se, por exemplo, o que é que já se anda a dizer deste mercado de janeiro do Benfica. Excelente gestão, o emagrecimento do plantel, bem pensado, quer dizer, ele entrega há uma falha de dois avançados e as pessoas são ali, se calhar daqui a bocadinho já vamos falar nisso, as pessoas são maniatadas, nós não. Nós falamos de factos concretos, não é? Para o bem e para o mal. Infelizmente podemos neste momento estar a desfrutar
Porque foi isso que eu senti nos jogadores na passada quarta-feira. Na passada quarta-feira senti isso. Senti que os jogadores também nos quiseram passar algo. E é esta simbiose que faz com que consigamos e que possamos eventualmente sonhar, não é? Vamos então, e porque o João também deu aqui uma deixa importante, falar do próximo protagonista, sendo ele José Mourinho, uma entrevista exclusiva ao Porto Canal, que durou 3 horas, onde fez o percurso do passado, do presente e também fez uma previsão de futuro, Paulo, uma previsão muito positiva para o Futebol Clube do Porto. Sim, lá está, uma previsão positiva, porque quem quer, nós adeptos do Futebol Clube do Porto, obviamente que temos uma boa previsão. Um adepto queira ser neutro, também tem que ter uma boa previsão daquilo, vendo os jogos e vendo o futebol. E, portanto, o José Mourinho, sendo honesto e sendo sincero, teria que dizer isso. Eu gostei muito da entrevista, no geral. Aliás, gosto muito destas entrevistas de carreira, de todas elas, não perco uma, feitas pelo Rui Cerqueira. Acho que é uma mais-valia para todos os portistas verem estas entrevistas e verem a forma como todos eles que passam pelas entrevistas de carreira falam do Futebol Clube do Porto e têm histórias e alegrias vividas com o Futebol Clube do Porto. O José Mourinho, eu gostei de ouvir. Acho que foi uma entrevista onde ele abordou tudo o que era essencial. Gostei da forma como ele falou do Futebol Clube do Porto, como ele falou do nós conseguimos, nós conquistamos. Gostei da forma como ele falou dos jogadores que fizeram... O meu ninja. Há uma altura muito engraçada que se percebe claramente e que disse que nunca teve um jogador, no fundo, como o Derlei, que fizesse tão bem e que jogava para ele. Gostei muito da forma como ele falou do Futebol Clube do Porto. Eu sei que entre os adeptos do Futebol Clube do Porto é uma figura um pouco controversa pela forma como saiu do clube. Sim, vai de encontrar aquilo que dizia-me. Eu tenho uma forma de ver as coisas e não sendo popular, que eu vou dizer, que é completamente diferente de grande parte dos portistas, que é, eu gosto de todos aqueles que me dão alegrias no Futebol Clube do Porto, independentemente depois de saírem ou não e seguirem o seu caminho. E isto vem entroncar um bocadinho no que eu dizia em relação ao futuro do Sérgio Conceição. Irei admirar sempre pelas alegrias que me deu. O que vem a seguir, faz parte, e como o José Mourinho também acabou por reconhecer ali muitas vezes, dos mind games que ele era capaz de fazer, mas acho que nós temos que saber distinguir isso. As pessoas, quando estão ao serviço do nosso clube, aquilo que eu quero é que o sirvam bem e que nos deem alegrias. É o que conta para mim. Com competência, não é? Com competência, obviamente. Isso, é o que conta para mim. Depois de saírem, seguem o seu caminho, mas eu não deixo de ter lugar para elas pelas alegrias que me deram, porque efetivamente proporcionaram-me grandes alegrias e nós temos que reconhecer isso no José Mourinho, como em outras figuras que passaram pelo Futebol Clube do Porto e que também criam alguns anticorpos. Outra coisa que eu gostei da abordagem dele e que vem de encontro a isto que eu estou a dizer foi o facto dele falar que entendia quando chegava aqui ao Dragão e por um lado sentia que devia ser recebido de outra forma, mas por outro lado entendia que não tivesse sido recebido assim. É exatamente dessa forma que eu vejo as coisas. Ou seja, quando um jogador, um treinador, alguém está a servir o meu clube, estou sempre do lado deles. No momento em que passam para o outro lado, é meu adversário. Eu sou incapaz, no Estádio do Dragão, durante um jogo, nem que o jogador esteja a sair para ser substituído, um jogador que me diga muito, de o aplaudir. Não sou, porque naquele momento é meu adversário, mas posso gostar muito dele. E posso depois, no fim, até ir pedir um autógrafo. Mas durante o jogo eu não sou capaz disso. Eu revejo muito nisso e acho que isso também justifica muitas das situações e das polémicas que houve com o José Mourinho após a sua saída, que faz parte do percurso e faz parte disto de vai servir outro clube, vai servir da melhor maneira, se tem que utilizar mind games para tentar atingir os objetivos, falo, entende isso e nós adeptos também temos que ver as coisas nessa perspectiva quando estamos no Dragão, ou seja, quem entra em nossa casa e, como ele diz e bem, entra para nos vencer. E, portanto, naquele momento é meu adversário.
Depois do jogo terminar, a história é outra. É outra. Portanto, gostei muito da entrevista, aliás, como tenho gostado de todas as entrevistas. O Pedro, eu tenho uma visão um bocadinho diferente. Viu a entrevista? Vi em direto, foram 2 horas e 45 de entrevista, mais ou menos. Mais intervalos, há 3 horas. Sim, estou a falar em tempo efetivo. Foram 2 horas e 40, porque eu gravei a entrevista e dá 2 horas e 43 ou qualquer coisa. Concordo com muitas coisas que o Paulo aqui disse. O José Mourinho escreveu uma página histórica e se calhar inigualável no clube, porque foi um momento espetacular da história do Futebol Clube do Porto num curto espaço de tempo, porque no espaço de 2 anos, ou 2 anos e meio, se contabilizarmos a entrada de José Mourinho no clube, ganhou 2 provas europeias, ganhou a nível nacional, ganhou tudo que havia para ganhar, fez o impensável em relação, por exemplo, à Liga dos Campeões, em que, se formos a ver, em 26 edições da Liga dos Campeões, que há desde a criação da prova, em 92... O novo modelo, sim. O novo modelo. E se acrescentarmos a Lei Bosman, que entrou em vigor em 15 de dezembro de 95, vemos que a grande parte das vitórias da prova são 7 do Real Madrid, 4 do Barcelona, são 2 do Manchester United e 2 do Bayern. A partir daí, apenas uma vitória por cada clube. Temos o Marselha, temos o Ajax, temos o Dortmund, temos o Chelsea, temos o Inter, o Liverpool e o Futebol Clube do Porto. E mais ninguém. Sendo que o Marselha e o Ajax ainda foi naquela fase pré-Bosman ou rápida na transição. E a transição, porque o Ajax foi 2 vezes à final. Uma ganhou o Ajax aquela geração, e outra perdeu com o Dortmund. Do Kluivert, Davids, etc. Não, grande equipa. Ganhou ao Milan e depois ganhou ao Milan. Exato, o Juventus, exatamente. O Dortmund foi no ano a seguir. Só que eu não quero chegar aqui, eu quero chegar ao seguinte. Gostei muito da entrevista que ele deu. A conversa fluiu muito bem. Para mim foi uma viagem no tempo. Os jogos que ele foi falando, as vitórias, as conquistas, eu fui-me lembrando de como é que vivi esses momentos, com quem vivi, onde estava. Portanto, isso fez-me relembrar momentos inesquecíveis. É essa a magia da entrevista, não é? Exatamente. E, portanto, isso são coisas que ninguém paga, que há muitos que não são portistas, gostavam de viver aquilo que nós vivemos. Ninguém tem hipótese, neste momento, de viver aquilo que nós vivemos. Mas eu gostaria de fazer aqui... Eu concordo com o que tu disseste, em relação... O treinador, quando está connosco, o nosso treinador, é isto, e quando sai, passa a ser o nosso adversário. Mas os portistas têm memória. E há aqui pequenas coisas, não quero ser desagradável, nem vou sê-lo. Eu disse que ia ser polémico e que a maioria não pensava como eu. Eu vejo situações aqui que eu não me esqueço. Deito para trás as costas, acabou, é passado, o futuro está à nossa frente, não temos que olhar em frente e acabou. Mas eu não me esqueço da forma. Fui um bocadinho infeliz como é que o Mourinho saiu do Porto. Não acompanhar a equipa até ao Dragão. Lá atrás, tido as suas razões... Podem-se compreender, são compreensíveis. Mas é mesmo por aí. Mas o que mais me deixou insatisfeito, ou acho que foi infeliz da parte dele, penso que foi no ano a seguir, em 2004, 2005. Foi no mesmo ano, foi em dezembro. Quando pegou na equipa da Chelsea, chegou aqui e comparou a cidade do Porto com a cidade de Palermo. Quer dizer, foi uma declaração infeliz. Pronto, é certo que se perdoa porque foi o Mourinho, porque o Mourinho foi muito importante para o Futebol Clube do Porto, numa fase difícil em que o Futebol Clube do Porto andava um bocadinho na realidade dos títulos, foram 3 anos sem ganhar o título, a sorte que ganhamos 2 taças de Portugal. O Mourinho, quando entra, é uma peça fulcral no novo projeto do Futebol Clube do Porto, mas é preciso fazer aqui justiça ao Futebol Clube do Porto, porque foi o Futebol Clube do Porto que deu todas as condições ao Mourinho para o Mourinho atingir um patamar que se calhar nem ele imaginava nos melhores sonhos.
E acho que é isso que é importante dizer. Eu acho que essa gratidão acabou por ser deixa-me só, estou quase a acabar só para dizer isto. José Mourinho é uma coisa que faltou ali acrescentar só um bocadinho e que lhe ficava bem. Era dizer assim, o Futebol Clube do Porto é, de facto, um clube à parte. Mais nenhum clube lhe oferecia e lhe dava todas as condições para ele triunfar como triunfou. Isto, repara, é mesmo... Pronto, há este episódio daquela noite em Gelsenkirchen e aquela manhã no Porto. Aqui. E depois o jogo com o Chelsea, pronto, que criaram ali alguma frieza, que depois os anos foram também... diluindo, pronto. Aqui o importante, pegando no que o Paulo disse, eu acho que é extremamente importante estas entrevistas com figuras que eu não vi jogar, que é uma forma de conhecer melhor a sua história. Outras que vi, portanto, é recordar todo aquele percurso. Acho que são sempre excelentemente conduzidas e são peças interessantes. Esta foi mais uma. Particularmente, ainda estava a passar ali, portanto, as imagens de todos aqueles jogos. Foi um período de 2002-2004, sei lá, os meus 18 anos, entrada na faculdade, 2 anos impressionantes da minha vida, em que o Porto teve um papel, ainda tornou mais mágico todo aquele enquadramento, e estava a olhar, e é sempre um prazer recordar. Foram 2 anos, eu não diria irrepetíveis, porque nunca se sabe o dia da manhã, mas vir de um mini jejum, não é, de 3 anos, ganhar 2 campeonatos e uma taça UEFA, uma Liga dos Campeões, coisa que acho que só na altura o Liverpool tinha feito esta dobradinha ascendente, portanto, taça UEFA, taça dos Campeões, é uma coisa que, por mais que o Futebol Clube do Porto é um gigante, mas não está ao alcance de muitos gigantes do futebol mundial, mundial não, neste caso europeu, não é? Completada ainda com a taça intercontinental depois, mais à frente. Portanto, o José Mourinho, neste caso, eu tenho uma opinião que nestes últimos 40 anos do Porto, de grande sucesso, há 3 treinadores que marcam mudanças de ciclos. Um é óbvio, é o primeiro deles todos e o mais importante, José Maria Pedroto. O segundo, eu acho que é o José Mourinho, porque vem numa... Tivemos grandes treinadores pelo meio, o Arthur Jorge, Robson... Desculpa, André, não esqueças que o Arthur Jorge está nessa primeira grande conquista europeia. Sim, vai na linha mas quando eu digo, atenção, que há uma coisa que às vezes nos esquecemos. Quando o Arthur Jorge ganhou o campeonato em 84, 85, já tem o trabalho feito. Não, mas já vinha um seguimento, mas também estávamos há 5 anos sem ganhar, por várias vicissitudes, desde o verão quente até ao reinício de Pedroto, que resultou numa final europeia, mas ainda não resultou no campeonato. Pronto. Agora, houve ali uma mudança de ciclo quando o Mourinho chegou, até o próprio clube modernizou-se, foi uma coincidência, não é? Com o próprio Dragão. Com o Dragão, com o Olival, etc. Tudo. E, sinceramente, o terceiro, eu ponho também o Sérgio Conceição neste ponto, porque veio aqui também fazer um ponto de inflexão, o que não invalida que os outros treinadores que tivemos, como o Jesualdo, como o André Vilas Boas, como o Vítor Pereira, todos grandes treinadores, e Bobby Robson antes, e outros. O José Mourinho foi e é uma personagem marcante, e é o líder dessa grande equipa. Foi um indivíduo que se revelou ali ao mundo do futebol e transformou-se num dos melhores treinadores da história do futebol, independentemente das críticas que possam fazer aos últimos projetos. É um dos treinadores mais titulados da história. Fez de um Chelsea uma grande potência, campeão de Inglaterra ao fim de 50 anos, a seguir o Inter de Milão, no próprio Real Madrid conquistou o campeonato ao Barcelona de Guardiola. Onde ele está, faz história. Exato. O próprio Manchester ganhou uma Liga Europa. Exatamente, o próprio Chelsea da segunda passagem voltou a ser campeão. Estamos a falar de alguém que na altura foi uma pedrada no charco, que foi aqui uma própria lufada de ar fresco para o Futebol Clube do Porto, com os resultados fantásticos que nós vimos. Ainda hoje nos arrepia pensar em alguns jogos que vivemos nesses 2 anos, e se calhar é a melhor equipa da história do futebol português, pelo menos a meu ver. Ok, podemos considerar que houve outras equipas no passado, mesmo do Futebol Clube do Porto nos anos 80, mas numa situação em que podíamos manter uma base durante mais anos.
Aquilo foi uma equipa que se formou com alguns jogadores que já vinham de trás, mas sobretudo ali em 2002, durou até 2004 e nesse percurso conquistou tudo o que havia para conquistar. Só para ajudar um bocadinho àquilo que estás a dizer, tu não viste a entrevista? Não a vi toda ainda. E ele foca mesmo isso. Quando entrou no Futebol Clube do Porto, ele tinha um naipe de jogadores, e quando sai do Futebol Clube do Porto, o naipe de jogadores é completamente diferente. Sobram dois. Exatamente, e toda a confiança que ele transmitiu até nessa caminhada até à final, não é? Porque ao contrário do que muitas vezes se procura, digamos, dizer e desvalorizar um bocadinho, foi contra o Mónaco, mas as pessoas esquecem-se. Aliás, o José Mourinho fez questão de enfatizar isso durante a sua entrevista. Esquecem-se que, por exemplo, nas meias finais jogamos com o campeão de Espanha, porque as pessoas, lá está, vês, o Corunha, meia final. Não era o em título, mas era uma equipa que naqueles anos estava sempre lá. Exato, e tinham sido, exatamente. E naquele ano foi vice-campeão. O Corunha era campeão espanhol. O Corunha tinha sido 2 anos antes, pronto, de qualquer forma. Mas era uma equipa naquele ano o campeão espanhol foi o Valência e o vice-campeão foi o Deportivo da Corunha. Ou seja, o futebol tem que ser visto à luz da fase, não claro. Não era qualquer equipa que dava 4-0 ao Milan, que era na altura o campeão europeu. Não é uma equipa qualquer que chega a uma final da Champions. É óbvio, e depois, voltando um bocadinho só atrás, esse Corunha conseguiu virar uma eliminatória com um grande Milão, o Mónaco faz um resultado estrondoso também, portanto, todo aquele trabalho, e vamos voltar um bocadinho atrás, portanto, de facto, gostei imenso da entrevista, foram quase 3 horas, para mim foi meia hora, porque gostei muito da forma como, enquanto se ia falando das situações, iam aparecendo imagens e nós estávamos ali a rever aqueles momentos, sim, aquelas conferências de imprensa em que ele bate, não é? Em condições normais vamos ser campeões e em condições anormais vamos ser campeões, não é? Créditos de Hugo Matos, Marco Miranda, Rui Cerqueira. Exatamente. E com toda parabéns aos três, mais dúvida, uma vez. Eu acho que foi um trabalho, e é um trabalho que nos deve deixar orgulhosos, porque infelizmente não há mais nenhum canal em Portugal que possa fazer uma coisa dessas, não é? Infelizmente não se quer reconhecer. Eu penso que as pessoas ainda não têm a consciência da grandeza daquilo que foi, digamos, aqui Estado. Estamos a falar em 2004. Não foi há muito tempo. Há muito tempo foi, quando foi Benfica, na década. Isso aí é que já foi há 15 anos. Isso foi há pouco tempo. E a forma como, de alguma forma, este país, passa a redundância, mas é ingrato para aqueles que efetivamente fizeram muito pelo país. E José Mourinho está nesse lote. E é importante... E o Futebol Clube do Porto também. E o Futebol Clube do Porto, como é óbvio. E repara uma coisa, a forma como ele reconhece... Exato, é isso que eu ia dizer. É que nós temos que pensar assim, nós estamos a falar de 2002, 2003, 2004, a propósito da entrevista do José Mourinho. Exato. Mas depois disso nós já tivemos um título internacional. Exatamente. Portanto, quer dizer, quando tu dizes não foi assim há tanto tempo, não foi assim há tanto tempo, mas depois disso nós também já tivemos. Estamos aqui a falar circunstancialmente. Exatamente. A propósito da entrevista. Porque, como o Pedro dizia há um bocado, o Futebol Clube do Porto, isto é a prova, é um clube, não ficou ali, não parou ali, estagnou. Continuou, faz um tetracampeonato, perde um título, recupera ganhando Mourinho. Tudo e ganhando uma competição europeia, depois faz nessa sequência um tricampeonato, passamos uns anos mais complicados, mas aí estamos de novo na luta e fortíssimos. Exatamente. E o que eu gostava, porque é isso que eu... Pronto, já muito se falou e bem sobre a entrevista do Mourinho, mas eu acho que é de registar, porque eu acho importante, mesmo para os nossos filhos, mesmo para as gerações vindouras, que fique aqui um documento, e o Pedro gosta muito disso, sabe gerir como poucos toda a história do nosso clube, porque fica aqui um registro da gratidão que nós devemos ao José Mourinho. E depois... O senhor foi bom disso, eu estou grato ao José Mourinho. Exatamente. Atenção. E depois mas também vejo as coisas por outro lado. Não, eu percebo. Porque acima de tudo está o clube. Percebo que compreendo, sem dúvida. É só isso que eu estou a dizer. Mas eu acho que... Há que perceber o ponto do Pedro, porque também sinto que, enfim, não houve ali uma atitude... Quando fala em nós...
nós conseguimos. Também, e quando fala, é impossível. E quando fala na questão da entrevista da fotografia que o Costinha lhe mandava, exatamente, se me fosse este golo, com essas duas situações ele acaba por reconhecer. E quem estava no Benfica era o Drolovic. E estava o Moreno a insultar o Drolovic de todo. E os amigos diziam: o que é que estás a fazer? Estás maluco ou quê? Isso é nosso adversário, vem aqui para nos ganhar, tem que ser assim. Claro, e é óbvio. Portanto, até eu próprio reconhece que, porque são nossos, eu acho que ele encaixou ali de uma forma irrepreensível. E depois também a forma como ele enfatiza e destaca todo o papel do Presidente nesta caminhada. Sim. Ou seja, ao contrário de muitos treinadores que andam por aí, eu faço, eu aconteço, eu isto, eu aquilo. Não, aqui há realmente, quando ele diz, eu estava no treino, o Presidente estava ali. Eu ia à conferência de imprensa, o Presidente estava sempre ali. Presente. Sempre presente. E todo esse reconhecimento, para mim é um motivo de orgulho, ver que um dos melhores treinadores do mundo esteve a dar uma entrevista ao canal que nós gostamos. Será apenas um ato de justiça também? Era o que faltava ele dizer algo diferente disso, não é? Pois, claro, eu acho que mal feito fosse se não o fizesse. José Mourinho e essas coisas, pronto, nós se calhar continuaríamos aqui. Claro, e até temos mais um tema para abordar antes de finalizar. Mas para concluir, é bom ver toda esta emoção e notei, tal como já na entrevista do André Vilas-Boas, a entrevista do Jorge Costa e todas as outras que já falamos, a emoção como vendo que ele era mais um de nós, neste caso. E avançamos então para o último tema, que tem a ver com as condutas da BTV, um tema que foi sugerido pelo Pedro, e queria também que esmiuçasse aqui de que condutas é que está a falar. Aquelas que nós vemos? Olha, aquelas que são públicas? As condutas da BTV já não é deste ano, nem de há 10 anos, nem de há 3, nem de há 5. Isto já vem de há muito tempo. E, portanto, isto é uma forma de estar na vida das pessoas que estão à frente do Benfica, da BTV e de tudo o que gira à volta do Benfica. E, portanto, o Benfica é a vítima disto tudo, porque tem à frente gente que não merece um mínimo de respeito, um mínimo de credibilidade, e são pessoas que deviam estar irradiadas do futebol e de tudo o que tem a ver com o desporto, porque não sabem estar e a história fala por si, através dos factos. Muito rapidamente, porque eu não vou entrar em detalhes, porque isso é entrar por locais sujos, baixos, e portanto recuso-me a entrar por aí. Mas vou só citar 3 ou 4 elementos que ficaram e passaram no YouTube e foi visto e não vejo BTV, mas as coisas propagam-se cada vez mais. Pragal Colosso disse aqui há uns anos que era necessário pegar nas armas para combater os de lá de cima. Isto foi dito direto nessa estação de televisão. Literalmente, palavra por palavra. Quando fomos ganhar o campeonato no tempo do André Vilas-Boas, o da Rega e do Apagão, fair play. Houve um programa que eles faziam em direto durante a semana, que eram 3 elementos, em que um disse: eu sou da província e nós temos o hábito de lá dar a rega aos suínos. Portanto, disse aí uma coisa assim, uma coisa muito baixa, que eu vou recusar continuar. E se eles querem fazer a festa, que façam no estado deles, não venham para aqui, porque eles não merecem. Depois foram termos que eu recuso-me a dizer. Depois foram os desejos de morte ao nosso presidente em direto. E por fim, o mais recente foi aquele relato de um jornalista que trabalhou, suponho, na TVI, fazia os jogos... Na TSF. E na TSF, e relatava os jogos... Com o querido Manha, não era na TVI? Não sei, não me lembro. Fazia uma bela dupla. Eu aqui desta questão da conduta da BTV, gostava de analisar isto por uma perspectiva do que estar, mais do que estar a ver estas questões de linguagem e do que é dito, porque é verdade, é dito todos os dias. E não bem. Eu acho que a questão da BTV tem que ser vista de uma forma mais abrangente. E a BTV poderia ter sido, acho que já não vai ser, acho que isso foi travado, mas poderia ter sido efetivamente um grande problema para o futebol português.
Começa logo pelo nome, BTV, ou seja, houve uma mudança de nome de Benfica TV para BTV. E isso não foi feito por acaso, isso foi feito com um propósito. Porque agora nós andamos a falar em Malachaus e coisas desse género, mas a Benfica TV poderia ter sido uma coisa muito pior do que isso ao passar a BTV. Porque BTV era o tentar fazer de alguma forma uma descolagem ao nome Benfica, sendo Benfica. A partir de depois disso, o que é que veio? Trazerem lá para dentro José Eduardo Muniz, que é uma pessoa importantíssima no meio da comunicação. E foram buscá-lo porque tinham um projeto. Depois passaram a ter os seus próprios jogos, passaram a ter na altura os jogos do Farense também transmitidos em direto, e nós percebemos porque é que numa altura o Benfica B acabou por não descer por causa do Aramis, graças ao Farense. E isso passa assim. Sim. Depois compraram os direitos da Liga Inglesa, chegaram a ter 2 ou 3 canais, já nem sei quantos é que eram, portanto passava por vir-se substituir à Sport TV. Era isso que passava. E passava por ter a maior parte dos clubes debaixo da sua alçada. Também era um polvo mediático que estava a gerar-se ali, não é? Exato. E que era perigosíssimo. E felizmente houve agora novamente a renegociação dos direitos televisivos. Isso acabou por ser um bocado travado e estão a recuar. E como estão a recuar, e o projeto foi feito com outras ideias, umas ideias muito mais megalómanas, hoje, como têm tanto conteúdo, tantas horas para encher, nós sujeitamos a estes disparates. Estarão a voltar às origens. Exatamente, sujeitamos a estes disparates porque têm que encher os conteúdos. Mas o projeto BTV era um projeto altamente ameaçador para todo o futebol em Portugal. Continua a ser ameaçador do ponto de vista, pelo menos... A transmissão dos próprios jogos. Exatamente, da transmissão dos próprios jogos. Que é gravíssimo. Da maneira como a opinião pública acaba por se, claro que é sempre influenciada pela maneira como lhes mostram determinados lances. E por outro lado, casos como até este do Valdemar Duarte, eu questiono aqui um ponto que é, mas estamos a falar de excessos de linguagem, de práticas, enfim, de transmissão que não são as mais recomendáveis e que não se vê em mais nenhum país no mundo. Mas o que eu te quero dizer é isto. Isso que tu estás a dizer, imagina isso, que tu podias ter visto, neste momento, tu podias ter isso replicado, não pelos jogos do próprio Benfica, mas por mais 3 ou 4 clubes, que já poderiam lá estar. Exatamente. E, portanto, o projeto na altura era a ideia de que a Sport TV estaria a mando de interesses ligados ao Futebol Clube do Porto, portanto, vamos dar cabo do Império e com isso fazer o nosso Império, enfim. A eterna que já vem do tempo do Vale Azevedo. Era o cavalo. Era sempre isso seria a grande ameaça. Que agora, que uma pessoa até ri-se da maneira como a Sport TV também ficou um bocadinho influenciada e às vezes fugiu para tentar agradar a um certo mercado em exclusivo. Agora, eu pergunto-me sempre, nestes casos da BTV, onde é que para a ERC? Pois não para. E isto é que é grave, se me permite. Vou de encontrar, há pouco falávamos neste polvo mediático, dessa questão da BTV. Mas o grande problema aqui é que estamos a verificar, e vivemos todos os dias isso, porque não são só, que aqueles insultos são gravíssimos, eu senti-me insultado, porque somos nós, e a velha história, só não se sente quem não é filho de boa gente, e nós não gostamos de ouvir aquilo. Nós não gostamos de ouvir. Não gostamos de ouvir porem em questão se nós sabemos onde é que fica Saldanha ou deixa de ficar. Porque é tempo também, e acho que é aqui, e este programa tem essa função também, porque as pessoas que nos veem, e o Paulo sabe isso, pessoas que nos veem às vezes lá fora gostam de ouvir isto, porque é importante que se faça algum serviço público de esclarecimento. Anda muita gente enganada, porque o grande problema é que a BTV tornou-se um cérebro mais pequenino, mas continua a haver tentáculos. Claro. Há o tentáculo na TVI 24, claro. E vamos chamar, peço perdão, os touros pelos nomes, que eles também gostam muito da tourada. Ainda hoje Vítor Serpa, peço se me permitem, escreve um artigo na Bola a falar de ética e deontologia. Falar da ética e deontologia. Isso fala eu todas as semanas na Bola TV? Todos os dias vemos como é que são aquelas capas da Bola, não é? Que são autênticas provocações. Ver, por exemplo, o choradinho que se fez depois do jogo Porto-Benfica na Final Four, o choradinho que se fez, que a primeira pessoa a usar do direito do contraditório
foi o Sérgio Conceição, quando eles lançam a emissão para, neste caso, a conferência de imprensa, foi a primeira pessoa a falar do lance aos 8 minutos sobre o Corona. Sim. Foi a primeira pessoa naquele canal, porque ninguém mais estava a fazer aquilo. Estava o senhor Diamantino, estava o senhor Aguilar, pelos vistos também agora gosta de escrever coisas, já escrevia, mas está bastante ativo, que fez ali um choradinho, o querido Manha, nas redes sociais, no Twitter, o Paulo Catarro, impressionante, toda aquela evolução. Já nem sabia que eles existiam. Mas o que nos quer o mal, mas exatamente, como jornalistas ou comentadores, mas o que me magoou, e nós temos que ver isto com olhos de ver, porque as pessoas depois, porque tem que haver aqui, eu acho que, e o Porto Canal faz um bocadinho isto, que é trabalhar a literacia comunicacional. Ou seja, e as pessoas precisam disso. Precisam de saber interpretar o que é que, na verdade, aquelas notícias querem verdadeiramente transmitir, porque muitas vezes aquilo é só palha. Muito obrigada aos 4 pela presença neste Universo Porto de sexta-feira. Ficamos por aqui, como prometido, fizemos de companhia até bem perto das 11. Não deixe de acompanhar o fim de semana do Porto Canal. Será um fim de semana preenchido com transmissões sábado e domingo. Começamos amanhã às 3 com o hóquei e depois, domingo, esse Vitória de Guimarães Futebol Clube. Muito obrigada, tenham um bom fim de semana.